meu papel aqui é falar sobre o Sasuke e o Kurapika. As coisas mais importantes do Brasil. Pera aí, onde é que tá a câmera? Tá aqui. Vamos lá então? Sasuke e Kurapika. Mesmo passado, mas só um autor subscrever. Bora. Um vingador que ao sentir raiva, seus olhos ficam vermelhos. Seu Isso. clã com a mesma característica foi completamente exterminado. E ele agora, como o único sobrevivente, busca encontrar os culpados e vingar todo o seu clã. E sim, esse é o mesmo background, mas para dois personagens em duas obras diferentes. Ó, se ele falar mal do Sasuke de graça, vou ter que me rebater com argumentos. Amigão, você está ferrado, porque eu não vou gritar com você, eu vou te bater com argumentos. Argumentos muito bem elaborados. Vamos lá então. Em 1995, Kishimoto, o criador de Naruto, lançou uma obra que se chama Karakuri, exatamente, é um dos mangás do Kishimoto bem antiguinhos, que já coloca aí muito do clã Uchiha em evidência, muito do que ele planejava, muito do estilo. Era uma parada bem interessante até. Tinha uns ratinhos, se eu não me engano, uns ratinhos, uns gatos. É como eu falei, um dos mangás do Kishimoto. O Kishimoto tem alguns mangás, alguns protótipos de Naruto, e esse aí provavelmente foi um deles. Eu acho que, ó, os mangás do Kishimoto, eu ainda quero falar sobre isso em uma boa ocasião, porque envolve muita coisa que eu... acho que a palavra estudar é um pouco exagerada, mas muita coisa que eu estudei do Kishimoto no sentido de tentar entender de onde é que ele vem, pra onde ele vai, as bases dele, as pautas da escrita dele também, porque tem muito disso, mas principalmente o estilo artístico, porque o estilo do Kishimoto foi mudando com o passar do tempo, né? A gente sabe que no clássico era uma coisa, depois ele vira outra com a chegada do Shippuden, ele vai sendo cada vez mais polido, até porque a idade também vai chegando pro Kishimoto, foram anos e anos de publicação de Naruto, acho que mais de uma década aí, foi acho que 15 anos, se não me engano, por aí, um pouco mais, uns 20 anos. Mas foi um bom tempo que, pô, um cara ficar 15 anos desenhando a mesma coisa, cara, é óbvio que ele vai mudar, né? É óbvio que ele vai simplificar, melhorar e tal. Mas Karakuri é um mangá que envolve armas ninja, né? Uma ideia que já vem aí desde essa época, desde 95, embora só venha a ser explorada efetivamente em Boruto, no começo de Boruto, né? Com os equipamentos ninja mais evoluídos. Mas Karakuri, se eu não me engano, significa algo referente à ferramenta, algo assim, algo engenhoca, algo envolvendo um crafting, né? Eu não sei isso em português, uma criação mais manual da coisa. Mas enfim, vamos ver aqui. Karakuri. E Karakuri, na verdade, é uma one shot. Ah, inclusive, ó, muita coisa legal aqui, ó. Os gatinhos já estavam presentes no estilo do Kishimoto desde essa época. Ele queria muito fazer o clã Uchiha interligado com um gato. E também tem esse ratinho aqui que não parece o Ganju o Ganju do Bleach, tá ligado? Parece o Ganju do Bleach, esse ratinho. Mas tem certeza que tem algum estilo específico de alguma figura histórica que usa essas roupas, esse estilo assim. Mas uma parada legal desse aqui é que, tipo, desde o começo o Kishimoto quis colocar um link de Uchiha, do clã Uchiha, e dos gatos. Tanto é que, tipo, no Naruto a gente sabe que tem a véia lá dos gatos, que é ligada ao clã Uchiha. E, pô, parando pra pensar, desde sempre não, né? Isso aí foi meio que... Era uma base que o Kishimoto queria colocar, mas ele nunca teve tempo pra pôr em Naruto. E aí depois ele acrescentou. Mas era uma coisa que já estava meio que pré-estabelecida desde cedo, tá? Desde bem cedo na obra. Só não estava oficialmente dentro dela. Mas era uma ideia que o Kishimoto circulava muito. E é bem legal. Mas eu acho bem legal essa ideia. E tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. O Kishimoto fez muita coisa, ele tinha muita ideia pra colocar, ele colocou. Na verdade, é uma one shot, aquele tipo de obra que tem apenas um capítulo. Mas muita gente afirma que foi dessa obra que surgiu a ideia de Togashi para criar Kurapika e também a ideia de Kishimoto para criar o personagem Sasuke. É porque o Sasuke não foi nem ideia do Kishimoto em si. Se eu não me engano, em alguma entrevista tá falando isso, salvo engano, tá? Mas tem alguma entrevista falando que nem foi o Kishimoto que criou o Sasuke em si. E isso aí veio de uma fonte externa, talvez editor, né? Talvez outra coisa assim. Tanto é que o Sasuke é o personagem favorito concreto do Kishimoto. Ele já falou também outros, tipo Choji e Killer Bee, uma vez. Meio foda-se, tá ligado? Nas entrevistas. Mas o Sasuke, ele fala que foi o personagem favorito dele porque ele se desafiava a ter que desenhar as vestimentas dele diferentes. O Sasuke tem muita roupa, né?
muda muito conforme a obra vai passando. Porque os Roidos, um grupo de androides com implantes cibernéticos, têm os olhos vermelhos. Mas apesar dessa semelhança, esta é a única semelhança que você vai encontrar entre esses androides, Kurapika e Sasuke. E vale lembrar que esse é o único background que esses androides têm. E eles aparecem em 3 ou 4 quadros dessa one shot de Kishimoto. Então dizer que eles são a base para a criação de personagens complexos como Kurapika e Sasuke, na minha opinião, é bastante exagerado. Mas mesmo que você considere... Não dá pra saber quem veio primeiro, tá ligado? Tipo, deve ter algum ali que copiou um ao outro, copiou entre aspas, tá? Porque os conceitos são completamente diferentes. Olhos vermelhos que reagem a emoções. Beleza, é uma parada similar mesmo. Só que a execução é completamente diferente. Completamente diferente. O Sharingan é uma outra coisa. Outra coisa. que os olhos vermelhos vieram dessa one shot de Kishimoto, existe outro ponto que é muito mais importante que a cor dos olhos, que é o background extremamente parecido dos dois personagens. Sim, isso aí também é bem parecido mesmo. E mais do que isso, tentar entender como esses personagens com background tão parecido tiveram um desenvolvimento tão diferente por parte dos autores. Com uma história tão parecida, é preciso saber a data de lançamento de cada obra. Enquanto a primeira edição do mangá de Hunter x Hunter foi lançado em março de 1998, a primeira edição do mangá de Naruto foi lançada em 21 de setembro de 1999. Aqui temos mais de um ano de diferença. E uma informação tão importante quanto a data de lançamento dos primeiros capítulos é saber quando essa história dos dois personagens foi contada. Enquanto a história do clã Curta de Kurapika foi contada em 1999, a história do clã Uchiha de Sasuke foi contada no início dos anos 2000, entre 2001 e 2002. Como eu disse lá no início do... Eu não sei se essa imagem que ele usou é pra representar o arco que isso foi contado, porque não foi nesse. Não foi nesse arco que foi contado, não. Na verdade, o Sasuke já é dado como um cara sem família desde o começo do clássico. Desde o começo em que ele vai lá, a Sakura fala que o Naruto não tem pai e ele já fica putaço. Por quê? Porque o clã dele foi exterminado. Então, tipo assim, desde o comecinho já tem aí indícios do Sasuke não ter essa parada envolvendo família e tudo. Eu acredito que o Kishimoto tenha deixado mais claro o sentido do que o Itachi e as coisas assim eram, a partir aí do torneio Chunin. Porque ele mesmo fala que no começo demorou um pouco pra elaborar essas coisas, né? Tem uma entrevista que ele fala isso. Mas, em geral, tipo, foda-se. No começo de Naruto. Quem copiou quem? Não dá pra saber. Não dá, é só perguntando lá pro cara. Só indo chegar lá pro cara vendo e tal. Você pode especular, você pode pegar data e tal. Só que qualquer coisinha que você errar, mano, pode alterar totalmente o sentido de quem copiou quem, de quem se inspirou em quem. Pode alterar tudo. Do vídeo. A ideia desse vídeo aqui é tentar entender como dois backgrounds tão parecidos tiveram suas histórias sendo contadas de maneiras tão diferentes. Não estou aqui para acusar ninguém de copiar ninguém. Justo. Parabéns! Quem não sabe fazer, copia mesmo, né? Mas fica... Naruto não... Tecnicamente, Katakuri? Sempre esqueço o nome. Katakuri veio primeiro, tecnicamente, mano. Mas, Karakuri. Mas assim... Foda-se, tá ligado? Difícil não notar como essas histórias meio são que extremamente tanto faz, parecidas. mano. Na verdade, o resumo das duas histórias é exatamente o mesmo. E como vemos, Hunter x Hunter foi lançado mais de Não, é bem diferente, na real. Tem muita coisa diferente. A jornada deles é parecida, mas, né? um ano antes. E também teve a história do clã Curta contada no arco de York New. A gente sabe que o Kurapika não vai tancar a vingança, mano. A gente sabe que o Kurapika vai morrer pela vingança. É diferente do Sasuke, que o Sasuke, né? No final todo mundo queria impressionar o Toriyama. No final tava todo mundo pagando papo Toriyama. Todo mundo. Com também quase 2 anos de diferença. E apesar de, na minha opinião, achar que sim, Kishimoto se inspirou muito no background de Kurapika para criar o background de Sasuke, existem duas coisas aqui que precisam ser levadas em consideração. Sinceramente, eu duvido um pouco, tá? Eu duvido um pouquinho que ele tenha se inspirado no passado do Kurapika. É parecido? É bem parecido. Bem parecido. Sobre essa parada envolvendo o passado do clã Curta, eu acho que envolve, mano, uma certa coisa que ele não tá colocando muito na balança, que é a inspiração tanto artística quanto de vibe do Kishimoto. O Massacre do Clã Uchiha, o traço que o Kishimoto tinha, era muito parecido com o do autor de Blade, tá ligado? Blade, a Lâmina Imortal. Cara, é um mangá
disso. É um mangá que envolve muito brutalidade, espadachins, matando a porra toda. E o traço, cara, é muito parecido, muito parecido. Não duvidaria nada que o Kishimoto se inspirou muito mais em Blade do que em Hunter x Hunter. Até porque Hunter x Hunter tava muito próximo ali na época. Eu acho que Blade vem um pouco antes. Existem duas coisas aqui que precisam ser levadas em consideração. A primeira é que a ideia de Kishimoto se inspirar em Togashi não é tão sem sentido assim, porque diferente de Kishimoto, que foi fazer sucesso e ficar conhecido com Naruto, Togashi já era muito conhecido antes O Yu Yu Hakusho, com certeza. mesmo da criação de Hunter x Hunter. Yu Yu Hakusho foi um grande sucesso no Japão e fez Togashi, além de ficar muito rico, ficar muito famoso antes mesmo do lançamento de Hunter x Hunter. O outro ponto importante É o que eu falei, eu não acho que ele tenha se inspirado, mas eu não duvidaria que ele se inspirou também, sabe? Como eu falei, não dá pra bater o martelo. aqui é que na cultura oriental e principalmente se tratando dos mangaka, Não foi o Togashi que copiou o conceito dos olhos vermelhos do one-shot do livro do Kishimoto? Então, a gente falou sobre isso agora há pouco. Inclusive, ele mesmo trouxe isso do Karakuri. Karakuri, é esse aqui. Ele trouxe essa informação aqui no começo. as referências como estas não são vistas como cópia e muito menos são mal vistas pelos mangakas. O próprio Togashi tem diversas inspirações em outras obras, como Jojo, por exemplo, e em Hunter x Hunter ele faz diversas referências a Dragon Ball, muitas delas extremamente divertidas. Então, apesar de eu mostrar nesse vídeo que Kishimoto sim teve uma grande inspiração, O próprio Togashi já colocou uma referência a Naruto, abertamente a Naruto, dentro do mangá dele. Eu não sei se eu consigo encontrar pra vocês, mas eu acho que eu consigo trazer. Que eu acho que é o Kurapika falando sobre ninja, né? Aqui, ó, é alguém falando sobre ninja. E aí mostra as paradinhas de Konoha, tá ligado? É bem parecido, mano, é bem parecido. É normal os autores ficarem brincando com esse tipo de referência, com esse tipo de coisa e tudo. Inclusive isso aqui também, o Kishimoto já se inspirou no traço, né, pra fazer a capinha. E os dois são do caralho também, mano. Olha o estilo artístico disso. Eu acho muito, muito bom, mano. Muito bom. no background de Kurapika para criar o background de Sasuke, temos que lembrar que mesmo que chamamos isso de cópia, algo que não é, os próprios mangakas provavelmente estão cagando e andando para isso, e provavelmente eles veem isso como uma certa forma de homenagem. E para esse vídeo isso também não é nada relevante, porque meu ponto aqui é mostrar que mesmo com um background parecido, Kishimoto não conseguiu trabalhar seu personagem tão bem quanto Togashi. E vamos Aí eu vou ter que te xingar, meu. Agora, tava indo bem, porra. Tava indo bem, caralho. ver ao longo desse vídeo que o que faz uma Como que o Sasuke não é bem trabalhado, irmão? obra de arte não é o pincel, mas sim o seu pintor. Vamos ver. Para entendermos como dois Caraca, mano, o Sasuke é muito bullshitado, né, mano? backgrounds extremamente parecidos começam a se tornar histórias diferentes, devemos olhar para trás e ver como eles são retratados logo no início da obra. Temos que Kurapika, no começo da obra, é introduzido e inserido ao grupo de protagonistas como um personagem bondoso, mas também que carrega seus mistérios, diferente de Sasuke, que desde o início já é apresentado para nós como um personagem bastante misterioso e trevoso. Eu não sou bonito, sério. Eu sou tipo, muito feio pessoalmente, tipo... A forma como Caralho, mano. os dois personagens é retratado logo no início já mostra Naruto, o maior do Big Three. Calma, Senhor das Almas. Calma, Senhor das Almas. O maior em que sentido? Popularidade? Popularidade, o One Piece tá passando agora, se não me engano. Mas assim... o Naruto é bom, mano. que os dois autores vão buscar trabalhar seus personagens de formas diferentes. Togashi busca uma abordagem muito mais carismática a Kurapika, enquanto Kishimoto prefere manter Sasuke em uma zona cinzenta no início da obra. O Togashi, ele parece que trabalha o Kurapika de uma forma tipo... Tá, ele é bonzinho, mas ele é um pouco reservado, embora ele tenha, assim, a sua inocência ainda. E aí, conforme o tempo passa, a inocência do Kurapika vai sendo comprometida, né? A gente vê que no arco de Yorkshin é o arco que ele mais vai fazendo ali o seu grow up com os contatos da máfia e tudo, né? E é muito foda. Pô, essa parte é muito da hora. Mas ele vai se desenvolvendo bem a partir daí. Vai se desenvolvendo legal. O Yorkshin inclusive, né? Quando ele entra firme as aranhas na história. E aí, mano, ele vai crescendo muito. Só que o Sasuke, ele opera de uma maneira diferente. O Sasuke, ele não tem a inocência. Ele tem uma inocência, claro, mas não é a inocência do Kurapika. Ele não é tão inocente quanto o Kurapika. Ele é extremamente corrompido, assim, extremamente quebrado.
desde o começo o Sasuke é muito quebrado. Outro ponto importante é que para o enriquecimento do personagem de Sasuke, a dinâmica com o Naruto é essencial. A personalidade diferente dos dois personagens. O Sasuke é muito mais dependente do Naruto, enquanto o Kurapika é muito mais independente do grupo dele. O grupo dele tá lá, ele gosta de todo mundo, só que a vingança dele é uma parada extremamente deslocada, muito mais que o Sasuke e o Naruto, né? Muito mais. Até porque aqueles lá são o foco principal da história. O Kurapika tem um ponto importante? Tem, é muito importante. Só que a jornada dele, ele tenta sempre se afastar, a galera até tenta ir atrás, só que ele vai, mano, ele continua tranquilo. E a galera tem outras coisas pra se preocupar, não é tipo... O Naruto é totalmente devoto ao Sasuke. O Gon e o Killua, eles têm os próprios objetivos que vão muito além disso, muito além disso. Não que o Naruto não tenha, tá? O Naruto também tem ali a querer virar Hokage e tal, só que pra ele virar Hokage, ele depende de salvar o Sasuke. Enquanto isso, o Gon quer encontrar o pai dele. Isso não tem nada a ver com o Kurapika. Não é um problema. Na verdade, essa personalidade do Sasuke é muito legal no início, porque conforme Naruto clássico vai passando, ele também vai mudando e vai se tornando um personagem cada vez com mais camadas. Mas ele também começa a se sentir integrado ao time 7. Kurapika também encontra pessoas que vão auxiliar ele no caminho obscuro que ele escolheu. Mas é quando conhecemos realmente o passado de cada um desses personagens que entenderemos de verdade como seus autores escolheram abordar as suas histórias. Nesse início, entendemos que a história de Sasuke ainda tem uma pitada de crueldade envolvida. Isso porque o responsável... Fora que o Sasuke e o Naruto são totalmente baseados no Oni Azul e no Oni Vermelho, né? Não tem nem como esconder. Enquanto isso, eu acho que o Gon e o Killua não tem muito... Quer dizer, o Gon e o Killua tem. O Gon e o Killua tem. O Gon e o Kurapika não tem isso. O Kurapika não tem esse paralelo com ninguém. É outro tropo. O dele é outra questão. O tropo do Oni Vermelho e do Oni Azul, nessa parte desse tipo de literatura, digamos assim, funciona muito bem no Naruto e no Sasuke. Encaixa perfeitamente. Agora, não existe esse encaixe quando você vai ver o Sasuke e o Kurapika e o Gon. Por exterminar o seu clã, é o seu Muito nome, desculpa, gente, muito nome. próprio irmão, que ainda o deixa ao vivo por motivos misteriosos. Na história de Kurapika, entendemos que uma organização criminosa extremamente poderosa e do submundo foi responsável por exterminar seu clã, visando um lucro financeiro, já que os olhos de seu povo têm um grande valor no mercado negro. Mas apesar das histórias terem parecido mudar bastante, na verdade não mudaram tanto assim quando descobrimos que o irmão de Sasuke, Itachi Uchiha, Nareba mandou R$5. Salve analista bom demais. Pra quando um vídeo do meu mano Pain? Valeu, meu mano Nareba. Cara, vídeo do Pain ainda vai sair esse ano. Quero acabar a Akatsuki logo. Falta o Pain, o Itachi e o Hidan. Falta esses três. Eu quero lançar os três, um atrás do outro, pra ficar legal, né? Pra encaixar legal aí na temática, Akatsuki e tal. Então, tipo assim, eu faço muitas séries aqui no canal. Acho que já deu pra ver. Tem a série dos Capitães de Bleach, tem a série dos Akatsukis, tem a série dos Quincy's, tem a série da galera de Tokyo Ghoul, que tá saindo ainda. Mas eu quero acabar logo da Akatsuki. E quando eu acabar, vai ser tipo um atrás do outro. Vai ser Hidan, Pain e Itachi. Então, tipo, vai ser 3 grandes nomes. Assim. O Hidan não tanto. Quem que é esse cara? Quem que é esse cara no meio de Pain e Itachi, né? Mas, enfim, tá lá também. Mas vai ser isso, tá? Respondendo a pergunta, tamo junto, meu mano Nareba, e valeu. também está fazendo parte de uma organização misteriosa e criminosa, com objetivos até então misteriosos. Misteriosos, organização Mas ao misteriosa. olharmos um pouco mais Tudo próximo misterioso. dessas duas organizações, vemos que elas têm ambições bastante diferentes. Enquanto a Akatsuki tem aquela clássica ambição de shonen de conseguir poder para conseguir algum objetivo, de primeiro momento, a Trupe Fantasma, pelo que sabemos no seu primeiro momento, só quer roubar o leilão da máfia. E a diferença do objetivo dessas duas organizações já deixa bem claro a forma como vai ser trabalhado essas duas histórias. Enquanto Kurapika Tá banalizando Naruto, hein, Nerdlane? Tá banalizando Narutinho. está perseguindo um grupo de ladrões, Sasuke persegue seu irmão, que está dentro de uma organização daquelas clássicas de shonens. Uma organização que busca poder para conseguir algum feito grandioso. E ao se perceber pequenos e fracos perto das ameaças que vão enfrentar, novamente esses personagens vão buscar uma saída bastante parecida para conseguir enfrentar seus rivais. A Akatsuki, pra mim, ela foge bastante do clichê, tá? Só pra deixar claro. Ela é, sim,
parte de um tropo da organização criminosa do anime shonen. Sim, com certeza. Agora, a forma com que cada personagem tem o seu objetivo próprio e a sua história e tudo que circunda o personagem é muito diferente. É totalmente diferente, tá? Se você for comparar, por exemplo, espadas de Bleach... Cara, pra mim a Akatsuki, você perguntou, o meu mano Senhor das Almas perguntou, a Akatsuki é melhor que espadas pra você? Eu não acho melhor. Porque... melhor em quê? Melhor em quê? Tá ligado? Em design, história, em lore, melhor como grupo, melhor como indivíduo, melhor em que exatamente, sabe? Eu acredito que a Akatsuki teve mais tempo para ser trabalhada, a Akatsuki teve mais potencial, mais membros para serem apresentados, substituídos, os membros eles têm até a novel, né? Tem a novel da Akatsuki que dá uma profundidadezinha legal. Então, eu acho que a Akatsuki ela é melhor em muitas coisas que os espadas, por exemplo. Mas eu não diria em tudo, não é tudo melhor, é tudo melhor. Não. Eu acho que a Akatsuki, inclusive, é o ponto alto de Naruto. É um dos maiores pontos altos de Naruto, é a Akatsuki. Não tem como. É uma organização daquele mundo que marcou o mundo real. Muito do mundo real. Enfim, continuando, acho que já falamos o suficiente de organização. Não, eu não acho que a Akatsuki seja clichê. Até porque a Akatsuki tem vários objetivos internos diferentes, cada um aí do seu jeito. E muitos personagens são muito bons. Né? De novo, outra vez. Eu não lembrava disso não. Fazendo o vídeo eu fui lembrando. Igual de novo, é a mesma coisinha de novo. Eu realmente não tinha pensado nisso, mas realmente as soluções que tanto Sasuke quanto Kurapika encontram para ganhar mais poder também são bastante parecidas. Enquanto Kurapika busca na restrição de Nen, que coloca sua vida em risco, mais poder para derrotar a trupe, Sasuke abraça a escuridão de Orochimaru e da marca da maldição para conseguir derrotar seu irmão. Mas ainda assim, mesmo com mais uma inspiração de Kishimoto, não é possível, ele escreveu Naruto com o mangá de Hunter x Hunter na mesa. Tem nada a ver, mano. Isso é um tropo. O tropo do personagem que vai se vendendo por poder. É normal isso. A diferença é a jornada do Sasuke tá em ganhar poder pelos olhos e ficando cego pelos olhos. Então a vingança vai cegando ele, vai deixando ele louco com o tempo. O Killua não... Killua, caralho. O Kurapika não tem isso. O Kurapika não tem um momento em que ele tá lá, ele ataca os próprios aliados pela vingança, ele vai matar... O amor da vida dele pela vingança, sabe? Não é. Só não. É um tropo. Um tropo, ele se repete. E tem similaridades. Não é porque um arquétipo, um tropo, é similar a outro que é uma cópia direta. É básico. Não é possível isso não. O arco de York New para Kurapika e o final do arco da saga clássica de Naruto para Sasuke tem um peso bastante parecido, como eu já disse anteriormente, já que nesse momento, os dois personagens optam por um caminho mais escuro e obscuro para conseguir alcançar seus objetivos. Isso aí é fórmula narrativa básica, mano. Não tem a ver com cópia. Porém, como eu vou tratar a seguir, é preciso entender que um desses o nome disso é arco negativo de personagem. Quando o personagem tem um arco negativo, ele vai caindo, seja pela vingança, seja pela busca por poder, seja por tentar lidar com inimigos muito mais fortes que ele e não conseguindo. O arco negativo ele pode servir de várias formas, até para protagonistas, deuteragonistas, vilões, heróis, enfim. O arco negativo é isso. E o arco negativo do Sasuke engloba essa questão da vingança. O arco negativo do Killua também envolve a vingança. Só que o Killua ele não chega a atacar os amigos, não chega a fazer nem metade do que o Sasuke fez, de atravessar o peito da Karin com Kirin não, né? Com o Chidori. Personagens ainda não teve a sua história terminada. Pessoal, e se vocês estão curtindo o vídeo até aqui, ajuda bastante para fazer os pontos que eu fiz aqui. Antes de entrarmos de cabeça nas comparações finais, e também antes de eu falar sobre o que eu acho do arco de Sasuke, que já foi terminado, como eu disse, é importante lembrar que a história de Kurapika ainda não acabou. No atual momento, no mangá de Hunter x Hunter, estamos novamente em um arco onde... Sim, o final do Kurapika a gente ainda não sabe. A gente sabe que um dos finais do Togashi, se eu não me engano é o Kurapika que morre, né? Tem um dos finais que ele foi revelado que um dos membros do grupinho principal morre, e se pá é o Kurapika, ele deve provavelmente morrer pela vingança. E, cara, pra mim é muito interessante a escrita do Kurapika porque envolve, tipo assim, ele não tá indo atrás de quem ordenou a morte da família dele.
Ele tá indo atrás das formigas. Das aranhas. Hoje eu tô muito mal, mano. Minha dicção tá uma merda. Mas ele tá indo atrás das aranhas. Só que quem matou foi as aranhas. Só que a mando de outra pessoa. Que é aquele cara lá do continente e tal. Eu esqueci o nome dele. Mas, sabe, ele não tá indo atrás do real problema. Ele tá indo atrás de quem só foi lá e fez o trabalho. Que não é muito diferente dele, que não é muito diferente dos próprios Hunters. Tem muito Hunter que é cuzão mesmo. O Kurapika não vai morrer porque o mangá não vai ter um fim. Vai sim. O cara tá se esforçando. Onde Kurapika é o protagonista, o arco de sucessão. Porém, eu não vou entrar em detalhes nesse... Inclusive, eu não acho que o Kurapika consiga tancar a vingança. Eu acho que a vingança do Kurapika vai acabar com ele. Diferente da vingança do Sasuke. A vingança do Sasuke quebrou o Sasuke. Mas ele conseguiu dar a volta por cima muito por causa do Naruto. A gente sabe que o final do Sasuke é um final agridoce, mas termina com um final bom. Ele termina bem. Do bem, né? Pelo bem. Ele não termina como vilão, nem como, né? Ele termina bem. Esse arco para não encher esse vídeo de spoilers. O que é importante sabermos é que desde York New, Kurapika está se afundando no submundo de Hunter x Hunter para conseguir recuperar os olhos do seu clã e também para conseguir se vingar da trupe fantasma. Como eu disse anteriormente, a abordagem dos dois autores mudou bastante nesses dois personagens. A escuridão que Kurapika abraça é o submundo de Hunter x Hunter. No caso, atualmente ele é líder de uma das famílias da máfia, tendo algo muito mais palpável para nós. E mesmo quando eu for fazer esse corte, provavelmente eu vou colocar algo bem chocante, tipo, esse cara não sabe nada! Ou leigo! Algo assim, algo clássico. Algum clássico. Só tem que pensar no que eu vou pôr exatamente, porque, né, vai que o cara fica magoado, mano. Não quero. Nerdlane, se você estiver vendo isso, ó, não pega pilha não, tá? É como a plataforma funciona. Mas eu preciso colocar alguma coisa pra... menos fantasioso do que acontece em Naruto. A próxima live de Fate vai ser quando? Cara, provavelmente, sei lá, ou esse final de semana ou no começo da semana que vem. A gente vê aí. Salve Shinigami Felini, salve Pergaminho de Konoha. E aqui tem dois pontos importantes sobre a história e o desenvolvimento de Kurapika, e lá na frente eu vou falar sobre Sasuke, e eu acredito que Kishimoto erra demais. O primeiro ponto é que apesar de... Erros do Kishimoto, vamos ver se ele errou mesmo. Ou se o Nerdlane foi leigo. De flertar diretamente e proximamente da escuridão, Kurapika nunca é abordado como um vilão. Mal! Ah, tô com depressão! Mentira, vilão! A sua frieza é demonstrada, em muitos momentos é mostrado que ele pagará qualquer preço para alcançar seu objetivo, mas ele nunca é abordado como um vilão. Mal! Seja com os meninos no arco de York New ou com Leori atualmente, Kurapika ainda é aquela pessoa que eu disse no início que tem um bom coração. E o segundo ponto que eu acho muito importante é que andando em um caminho de escuridão, mas que de certa forma também está trazendo poderes a ele, fica claro dentro da história de Hunter x Hunter que isso vai ter um preço muito alto para Kurapika, seja por seu contrato de NEM, ou seja pelo seu Emperor Time, que vai diminuindo seu tempo de vida, mas principalmente vemos que no seu coração e na sua alma, a vingança de Kurapika já cobrou um preço muito alto, pois atualmente ele não é mais aquele pequenino curta que queria conhecer o mundo, ele se transformou em outra coisa e isso parece que não tem mais volta. Mas será que Sasuke também teve o mesmo desenvolvimento em Naruto? É diferente, são jornadas bem diferentes. O Sasuke, ele vai por um caminho que envolve queda, quer dizer, na real, Naruto clássico. Sasuke queda por poder, né, ele quer poder, mas ele continua com o time 7, ele vai crescendo com o time 7, ele vai entendendo melhor. Itachi chega, Itachi acaba com a cabeça do guri. Orochimaru vai, usa persuasão pra conseguir colocar o Sasuke em busca de mais poder, usa ali a persuasão dele pra manipular o Sasuke. O Sasuke cai. O Sasuke cai. Naruto tenta trazer ele de volta, não consegue. Cai. Vai seguindo. Começa a se estabilizar no Shippuden. No Shippuden, o Sasuke é um cara obstinado, ok, mas ele não mata de graça. Ele só quer matar o Itachi. Beleza. Estabilizou. Vai lá, mata o Orochimaru, beleza. Legal, show, perfeito. Cria o Hebi, o grupo Hebi, né? Vai lá, Karin, Jugo, Suigetsu. Fica nostálgico sobre o time 7. Bom, legal. Fica nostálgico. Fica bem. Mata o Itachi. E a partir do momento que ele mata o Itachi, ele descobre a verdade. Beleza, a vingança dele foi concluída. Ele podia descansar aí, mas aí ele descobre a verdade por causa do todo. Próxima vingança. Então o Itachi não era o vilão. O vilão é
o conselho de Konoha, os Kages, a galera, matar todo mundo. Então é mais uma queda. E dessa vez é uma queda muito brusca, uma queda gigantesca do Sasuke. Então, você dizer que o Sasuke não tem desenvolvimento? Desenvolvimento? A curva do Sasuke, ela é muito mais instável que a do Kurapika. A do Kurapika, ela é mais fixa. E ela se mantém. Ela tem altos e baixos, mas ela continua ali. O Sasuke, ele tem depressões de desenvolvimento. O Sasuke vai de um garoto de boa pra um vingador. Depois de vingador, ele vai pra um psicopata que começa a cortar todos os vínculos que ele cria com o time Taka. Começa a ficar cego por causa do Mangekyo. Então a vingança, literalmente e metaforicamente, cega o cara. Fica completamente cego pela vingança. Fica louco, começa a rir que nem um doido, que nem o Kira. E, porra, você dizer que isso não é desenvolvimento, cara, se desenvolve. Você pode criticar a execução. Alguma coisa da execução. Eu não sei o que você vai criticar da execução. Pode criticar coisas, né? Uma crítica que eu tenho do Sasuke sobre isso é que ele recupera o Mangekyo muito fácil. Ah, implantou os olhos do Itachi. Só ficou fora de cena e voltou com um bagulho extremamente OP. Eu fiquei, mano, tá. Isso é uma crítica que eu tenho a Naruto, uma crítica que eu tenho ao Sasuke, que eu falo, mano, isso aí pra mim foi mal escrito. Pra mim poderia ter uma problemática maior. Só que eu sei que não tinha tempo pra isso. A guerra tava rolando, não tinha tempo pra desenvolver uma outra coisa. Então, o Sharingan Eterno já foi desenvolvido lá atrás, com os olhos, a parada que é difícil de fazer. Só que é muito forte, cara. É simplesmente muito OP. Muito OP, muito OP. Se você quiser criticar a parada, tem que estudar, mano. Tem que trazer um argumento que, porra, tá, isso aqui é um erro de execução por causa disso, tira impacto, tira consequência. É muito fácil, piriri pororó. Agora, eu não gostei do desenvolvimento do Sasuke, eu falar que o Sasuke não tem desenvolvimento. É um erro comum. O senso comum não gosta do Sasuke. É muito fácil falar mal do Sasuke. É muito fácil falar mal da Sakura. É muito fácil fazer isso aqui, ó. Isso aqui é muito fácil de fazer. Falar mal do Sasuke e da Sakura. Falar que não é um casal sem desenvolvimento. Tem desenvolvimento. Agora, é bom? Aí você vai me dizer o porquê que ele é ou porquê que ele não é bom. Por que você acredita que ele é ou não é. No que ele é ou não é bom. Eu acho que o conflito é muito bom, mas talvez a química falhe. Por que a química falha? Por causa disso. Faltou interação. Faltou dilema. Faltou conversa. Faltou interação. Sabe? Dar exemplos. Mas só defendendo aqui o básico, mas não sendo fanboy do Sasuke. Até porque, sinceramente, o Sasuke eu acho que ele é o melhor deuteragonista do Big Three. E eu acho ele bem escrito em vários pontos. Eu acho ele muito bem escrito em muitos pontos. Só que eu geralmente não gosto do Sasuke. Eu sou um cara do Obito, mano. Eu sou um cara do Obito. E geralmente eu defendo quem eu não gosto. E defendo quem eu gosto. E critico quem eu gosto e quem eu não gosto. Então eu sou bem neutro perante a isso. A verdade é que quando eu vejo a primeira cena de Sasuke em Naruto Shippuden, eu fico doidinho da cabeça. É lindo. Muito bonito. Isso porque, diferente do que eu devo ter colocado na edição, eu realmente imaginei que nesse momento Kishimoto ia pegar Sasuke com toda aquela carga emocional e fazer algo que parecia ser muito coerente, transformá-lo em um vilão. A apresentação de Sasuke em Naruto Shippuden serve para mostrar que a... Então você tinha uma expectativa e essa expectativa não foi cumprida e você acha que isso é ruim. Tá, não é bem assim que funciona, mas tudo bem. Aquele ninja do time 7, amigo de Naruto, Sakura e aluno de Kakashi, agora se tornou um ninja renegado e, principalmente, ele se tornou um vilão, disposto a matar até mesmo seus amigos. Ele é um antagonista. O termo vilão é um termo muito popular, né? A galera fala, não é um vilão bom, um vilão ruim. Primeiro que vilão nem é um termo acadêmico, é um termo popular, né? Pra começar. Mas sim, ele é um antagonista nesse ponto. Ele é um bom antagonista nesse ponto. Ele tá aí pros seus objetivos. Ele não vai fazer a vontade do protagonista, né? Ele antagoniza sim o Naruto em alguns pontos. Mas pra mim o papel dele é muito mais como deuteragonista. Tira esse lance de vilão da cabeça. Ele é um deuteragonista. Beleza? Ele vai crescendo e depois ele vai se desenvolvendo como vilão. Vamos colocar assim. Mas demora, é um processo, né? Tem que lembrar da questão do desenvolvimento. Mas eu não poderia estar mais enganado. Muito afiado!
Uma coisa que Expectativa. eu acho muito importante dizer até esse momento é que eu acredito que o arco do Sasuke, desde o começo de Naruto Classic, Sasuke é anti-vilão. Anti-vilão é foda, né? até o momento onde ele derrota Itachi e descobre toda a Meu verdade, Deus. é extremamente coerente com o personagem. E até mesmo ele, de certa forma, ter se tornado um vilão, eu também acho coerente com tudo que Sasuke passou. Porém, o que eu não imaginava é que Kishimoto seria um tanga frouxa. Olha aí. Covarde ou medrosa? Por quê? Vamos ver por quê. Isso porque após Sasuke finalizar Danzou, ele se encontra com seu antigo time e ali, mesmo estando fragilizado, ele teve uma grande chance de iniciar um caminho que não teria volta. E nesse momento, vemos que Kishimoto recua e faz com que Sasuke não cruze essa linha. Isso porque ele não quer que Sasuke se torne um vilão de vez, já que se caso naquele momento ele realmente tivesse matado Sakura, seria um caminho sem volta. Só que o maior problema dela Tá, primeira coisa, isso é um shonen e isso envolve, né, paralelos. O Naruto não ia deixar ele matar os caras, mano. O tema é literalmente sobre isso. esta parte é que Kishimoto não transforma Sasuke realmente em um vilão, em um caminho sem volta, mas ele também não traz a redenção do personagem até o final da história. A verdade é que Então, sim. esse arco de vingança do Sasuke não deveria ter durado até o final da história. E além do próprio personagem de Sasuke se tornar maçante ao longo da história, outro personagem que sofre bastante com isso é o próprio Naruto, já que ele é obcecado por trazer seu amigo de volta, e quando o Sasuke começa a flertar com ser um vilão, a gente começa a achar que Naruto é um idiota. Mas isso deveria ter sido resolvido bem antes na história. Após Sasuke matar Itachi e descobrir a verdade, era pra ele marchar diretamente para a Enche o cu de expectativa e depois se decepciona. É foda. Mas calma aí, deixa eu ver o que ele vai falar aqui. matar Itachi e descobrir a verdade, era Tá. pra ele marchar diretamente para a Vila da Folha. Ele tentou. Ele tentou fazer isso. Até porque a Vila da Folha estaria destruída e fragilizada por conta do ataque de Pain. E nesse momento, Ele tentou fazer isso antes do Pain, inclusive. Só que não deu, né? Existe um custo aí de estar sobre o guarda-chuva do Tobi, digamos assim. Ele foi lá, fez o servicinho com 8 caudas e depois ele já foi direto pra Vila da Folha. Ele tentou ir direto pra Vila da Folha pra completar a vingança dele, que agora seria outro alvo, a vingança dele, a vila. Aqueles que riam à custa do sacrifício do irmão. Aquele que abrigava os conselheiros que ordenaram o massacre do Cloutier. Tô cansado até de falar sobre isso já. Mas, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus. Está na obra. Ele tentou ir. ele enfrentaria o Naruto modo sábio e ele iria adquirir a sabedoria de ser molestado. O meu ponto é que essa história teve vários momentos para ter sido terminada. O arco de vingança do Sasuke deveria ter terminado mais cedo. Por que deveria ter terminado mais cedo, mano? Por que, mano? Sendo que ele teve literalmente outros pontos ao longo desse caminho. Como, por exemplo, a própria volta do Itachi. O Itachi voltar e conversar com o Sasuke abre o horizonte do Sasuke. Ele não está colocando em pauta todo o crescimento do deuteragonista. Ele não está colocando aqui na equação, nessa análise dele, ele não está levando em conta os principais pontos, que envolvem a simbologia por trás do que acontece quando você coloca os dois olhos, né? Além dos seus. Você ganha o Mangekyo Eterno. Você tá literalmente com uma nova visão. A nova visão que vem de quem? Do Itachi. Beleza. O que o Kishimoto quer dizer com isso, galera? Ó, ele estava cego pela vingança, ganha novos olhos e consegue voltar a enxergar. Graças a quem? Graças aos olhos do irmão. E o que acontece logo em seguida? Começa a guerra, ele vai e quem que ele vê? O Itachi. Graças à volta do Itachi, o Sasuke aprende muita coisa. O Sasuke começa a entender que talvez Konoha não seja exatamente o inimigo, talvez os conselheiros não sejam exatamente o inimigo, tem algo mais além disso. Talvez ele esteja sendo manipulado pelo Tobi. Talvez. Ele começa a se perguntar sobre isso. E o que acontece? O Itachi chega e guia de novo o irmão pro caminho certo. O Itachi abre os olhos de novo do irmão. Muito bom. Legal. Ótimo. Sabe, eu tenho minhas críticas também à luta do Kabuto. Ao Izanagi e o Izanami eu tenho críticas também. Dos dois. Tenho críticas aos dois. O Izanami pra mim é pior que o Izanagi, tá? Lembrando. Mas eu tenho críticas ao Izanagi também. Porém, vale lembrar que nessa guerra, o Sasuke tem literalmente uns 4, 5 capítulos de TED Talks com todos os
Hokages. Se você quer me dizer que esse cara não estava pensando e refletindo sobre isso, você é louco. Você está louco. Está louco. Porque, na moral, o que mais esse cara faz é questionamento. Tentar encontrar o inimigo, que foi o que ele fez a vida inteira. Ele sempre teve um inimigo fixo, que era o Itachi. Mudou o alvo da vingança. Depois ele começou a se refletir sobre isso. Pô, será? Começou a se perguntar, será que, pô, realmente, né? Conversou com o Itachi de novo. Melhorou. Foi falar com os Kages, os Hokages, né, no caso. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro em específico, que, né, muito importante. E, cara, como isso não é desenvolvimento, meu mano? Isso é muito desenvolvimento. Kishimoto só estica o arco de vingança de Sasuke até o final da obra, pois ele precisava fazer um paralelo entre Hashirama e Madara, Indra e Ashura. E por esse motivo, não é só por isso, ele sacrifica a coerência do seu próprio personagem. Não sacrificou. Sasuke, por tudo que passou, era pra ser um personagem muito mais complexo, e ele é até certo ponto, mas parece que Kishimoto tenta simplificar o personagem. Sasuke poderia ter atitudes de vilão, apesar de que cortar o laço ele teve atitude de vilão, mano, com seus amigos. Agora, eu concordo que tem um porém bem grande. O Kishimoto foi covarde, sim, em alguns pontos envolvendo o Sasuke. Mas não esses aí que ele falou de matar amiguinho e coisa do tipo. Eu acho que o Sasuke deveria sim ter dado o golpe final no Deidara, por exemplo. Eu acho que ele deveria sim ter dado o golpe final no Danzo, por exemplo. Eu acho que ele teria que sim, mano, matar alguns inimigos, não aliados, mas inimigos. Pra mostrar o sangue frio dele, pra mostrar o quanto que ele tava disposto a sacrificar. O Sasuke não mata ninguém. As pessoas morrem por causa do Sasuke, mas o Sasuke não vai lá e não finaliza, sabe? E isso é ruim. Isso, de fato, é uma fórmula que é ruim por quê? Aí eu tenho que falar o porquê que isso é ruim, na minha percepção. Na minha percepção, isso é ruim porque é uma fórmula batida que se repete várias vezes como um truque de mágica. Só que depois da terceira vez, a gente já sabe que qual é o truque de mágica. Beleza, ele não matou o Deidara. Quer dizer, na real, ó, ele não matou o Orochimaru. Não matou o Orochimaru. O Orochimaru tá vivo. Beleza. Ok, estranho. Ele não matou o Deidara. Ok, quem se matou foi o próprio Deidara. Estranho. O Danzo faz a mesma coisa. Ok, estranho. E aí você fica, mano, ele não matou o Kabuto. Aí você fica, tá bom, então o Vingador que não mata ninguém, o Vingador que não se vinga, ele não matou o Itachi. O Itachi morreu via doença. Então, né? Isso é covarde. Isso pra mim é covarde, porque é o mesmo truque sendo repetido várias e várias vezes. Isso em narrativa fica estranho quando você para pra pensar sobre isso. Quando você para pra ver o impacto. Talvez ele realmente não seja um vingador, né? Talvez ele só tenha muita sorte que todos os inimigos tenham um ataque de autodestruição. Boa, Sasuke. Conveniência. Isso é conveniente. Isso atrapalha o roteiro. Então, só deixando claro a minha opinião sobre o caso, do porquê que eu acho o Kishimoto covarde nesse caso aqui, tá? Mas em referência ao que ele falou de matar aliado pra ser um vilão mesmo, aí eu discordo. Eu discordo um pouco. Possa significar poder para Sasuke, isso é muito simplificado na história. Um bom exemplo disso é justamente a cena após Sasuke matar Danzou. Isso porque naquele momento, enquanto Naruto não chega na batalha, ele está a todo momento agindo como vilão, com a garota que sempre correu atrás desse desgraçado e com o cara que treinou esse filho de rapariga para ficar mais forte. Não faz sentido nesse momento Sasuke não sentir o peso de estar atacando pessoas que um dia ele considerou amigos. Ele tá cego. Esse é o tema. Ele tá cego pela vingança, mano. E é justamente por isso que eu acho... Esse é o tema. Ele está cego. E a gente pode ver a crescente desse tema desde a Karin. Desde o momento que ele relaciona a Karin a Sakura lá atrás contra o Killer Bee, até aí pra frente ele vai se desvinculando até o ponto que ele fica apático. O Sasuke fica louco, ele vai caindo, ele vira um vilão. Por um tempo ele vira um vilão. Acho que essa relação é extremamente simplificada por parte de Kishimoto. E sobre o segundo ponto que eu disse lá sobre Kurapika, é exatamente isso que acontece. E no final de tudo, ainda ele tenta matar o herói da guerra, fazendo com que Naruto perca um braço. O que cai entre nós, eu achei foi bem pouco pro Naruto. Então, ele tenta... Tá bom, mano. Ok, aí, opinião. Tentar matar seu sensei, tentar matar sua colega e tentar matar o herói da guerra que todo mundo sabia que viraria Hokage um dia, não tem peso nenhum na história. Ele termina a história e eles...
Como que não tem peso? Literalmente a maior consequência disso é que os dois não têm um braço. Eles não têm um braço, mano. Como que não tem peso? Tudo isso tem muito peso, mano. São todos amiguinhos. Aquele final clichê e clássico de shonen. Que eu não acho o problema que existe em Naruto, mas eu acho que o final de Sasuke ser tão leve depois de tudo que aconteceu, acaba sendo bastante incoerente com aquilo que o próprio Kishimoto desenhou pro personagem. Tudo bem você falar que ele deveria ter sido mais punido por isso. Até aí eu também acho que faz sentido. Mas ele foi preso, ele ficou lá e tal também. É sempre dito e sempre falado sobre Sasuke que ele está seguindo e vai se acabar no caminho da vingança. Porém, no final da obra, nada disso acontece e acaba tudo bem. Acaba tudo bem? Sim, acaba tudo bem, né? Ok. Mas até aí, qual que é o problema de acabar tudo bem, mano? Eu não queria nem gostaria que Sasuke tivesse um final ruim, mas eu acho que sim, deveria ter peso as ações de Sasuke ao longo de Naruto Shippuden. Terminar em um final feliz junto com todos os outros personagens como se nada tivesse acontecido, enfraquece todo o arco do próprio personagem. Mas ele não termina junto de todo mundo como se nada tivesse acontecido, ele se afasta, ele tá literalmente lá fora e tal. Eu concordo que isso aí não é nada tão pesado assim. Ele não poder voltar pra Konoha, ele ficar como um Jiraiya 2 viajando pelo mundo. Ok, concordo. Só que assim, mano, não dá pra dizer que não teve nada, tá ligado? Claro que teve. Agora, se a sua expectativa foi frustrada por isso, aí, pô, aí é problema de cada um, mano, sinceramente. Porque os argumentos aqui não achei bons, mano. E fica nítido que Kishimoto queria que seus eventos finais tivessem coerência. E justamente por isso, ele foi sacrificando a coerência do personagem Sasuke. Vamos tentar entender e responder uma pergunta. Ele é um personagem bem coerente, sim, cara. Que faz bastante sentido nesse vídeo. Afinal, Sasuke é uma cópia de Kurapika? Infelizmente para Kishimoto, fica difícil negar pelo menos uma forte inspiração em Hunter x Hunter na criação do personagem Sasuke. Mas como eu disse lá atrás, o ponto central e a ideia desse vídeo não é acusar Kishimoto de ter copiado Togashi na criação do personagem Sasuke. Na verdade, como eu e o Dudu dizemos, não dá pra saber, meu mano. Kubo falou tudo, futuro de Bleach, olha que legal. Na live que eu vou deixar passando aí em cima pra vocês, esse tipo de inspiração, mesmo que seja bastante forte como essa, é considerado uma grande homenagem entre os mangakás. Então, se o pessoal da Terra do Sol Nascente, os mangakás que criaram essas obras, não consideram uma cópia, quem sou eu pra dizer que é uma cópia? Ponha-se no seu lugar, seu insolente. Mas o ponto do vídeo é comparar o desenvolvimento dos dois personagens. Parece que em certo ponto, Kishimoto deixou de seguir o próprio caminho que ele mesmo desenhou para seu personagem. Enquanto isso, o caminho que Togashi desenhou para Kurapika, ele está seguindo da maneira que esperávamos, fazendo com que seja um personagem coerente. Ele não se tornou um vilãozinho que fica fazendo pose, e ele também já começou a pagar o preço da sua vingança, já que Ele faz pose sim, para de mentir, rapaz. Ele faz poses dignas da revista Vogue. O Emperor Time várias vezes está drenando a sua vida. Kurapika agora é um ser do submundo. Isso é um preço muito alto a se pagar para alguém que sabíamos que tinha um coração muito bondoso e puro, mas que agora está... Kurapika está se afogando em um vazio indescritível. Já Sasuke foi uma das inúmeras vítimas que Kishimoto fez enquanto estava escrevendo o arco da Guerra Ninja. Ah, discordo, hein? A verdade é que achei leigo, mano, achei leigo. A história de Sasuke foi sacrificada para que Kishimoto colocasse os elementos que ele desejava na obra. E assim, um dos personagens mais legais... Ignorou tudo, ignorou a relação do Itachi, ignorou a relação causal dos olhos, ignorou a vingança cega, ignorou a simbologia ignorou tudo, mano. Ignorou conversa com os Kage, reconciliação, ignorou a tentativa de afastamento frequente, ignorou todos os paralelos com Naruto, ignorou a questão do peso via do braço, ignorou o paralelo com o Jiraiya, ignorou tudo. Criados para Naruto e com um peso sentimental extremamente grande, acabou se tornando um personagem maçante no final da obra. Naruto